Bem, gravando. Gente, é o seguinte, o que acontece aqui? O Ciro Gomes voltou a aparecer de uma maneira no cenário nacional ou no cenário internacional, da qual, de certo modo, ele causa um impacto absurdo, né, na fala, que foi tirada aí fora de contexto, de uma maneira onde as pessoas lançaram aí uma fake news. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vai falar mais sobre essa situação, da qual tem sido corriqueira aqui no Brasil, a mentira descarada, a mentira com o objetivo de prejudicar muitas pessoas, que é incrível, né? E o pior de tudo isso, pessoas mentirosas, descaradas, pessoas que não têm vergonha na cara nenhuma, né? Enganam uma parte do povo, né? E ainda conseguem ser eleitas, né? Isso é que é o pior. E agora usaram uma fala do Ciro Gomes, né? Pra, de certo modo, dizendo assim, ele já sabia da fraude, né? Eles cortaram, porque isso é típico do bolsonarista ensandecido, do bolsonarista mentiroso, tá? Porque o cara que é bolsonarista, o convencional, ele fala assim, perdeu a eleição e tal, não vou mentir, mas o bolsonarista ensandecido, o mentiroso, ele é assim. Ele usa de todas as artimanhas. A gente não pode esquecer de como foi na época lá do problema da PAN, né? Eles iam dizendo que descaradamente, essa é a realidade, em hospital para poder prejudicar o povo. Então, aqui no Brasil, acho que tem que ser criado algum tipo de lei, pelo menos para poder multar pessoas sem caráter desse jeito. Desculpa, você vai falar, nossa, Cláudio, mas você tá sendo assim tão direto ao povo. Claro, você queria que eu fizesse como? Batesse palma e dissesse aí, não, tá tudo certo e tal? A mentira desses caras é assim, absurda. Tudo bem que o Ciro Gomes pisou na bola lá na eleição e tal, né? Abandonando no Brasil a própria sorte. Então, já mostrou ali que não tem condições de cuidar do Brasil. Não pode concorrer mais, né, cargo a nada. Essa que é a realidade. Você deixar, de certo modo, né, como é que eu posso dizer? De cumprir a sua função, a sua missão, é complicado. Mas voltando aqui à fala do Ciro Gomes, tá? Eu já falei do Ciro Gomes, eu gostava muito do Ciro, fiquei decepcionado com ele. Mas isso daqui, o que estão fazendo com ele é injusto. Isso é uma mentira descarada da pior qualidade, tá? E o Ciro Gomes deveria vir se posicionar. Apesar que não sei se Ciro Gomes está interessado no Brasil, né, Ciro? Mas Ciro Gomes deveria se posicionar aqui sobre isso, tá? Isso aqui é típico do bolsonarista ensandecido, mentiroso. Gente desse tipo que lançou isso tem que, de certo modo, ir pra jaula. Não existe uma outra opção, tá? Mas vamos lá. Fala de Ciro Gomes sobre fraude nas eleições aí, era crítica a Lula e Bolsonaro e não uma denúncia aí contra o sistema eleitoral. Post enganoso tira de contexto declaração do político durante a campanha eleitoral. E aí você vai falar assim, tá, Cláudio, mas isso aí foi em setembro de 2022, por que você tá falando isso agora? Você tá ensandecido com os bolsonaristas? Não, né? Não tô ensandecido a esse ponto, tipo Carluxo, mas entendo o seguinte, eles estão criando uma fala fora de contexto para poder contar mentira. Porque é isso que os bolsonaristas geralmente, né, uma grande parte deles, sabem fazer. Repetir histórias mentirosas para poder, de certo modo, prejudicar a população em benefício de quem? De uma única pessoa, do Bolsonaro. O Bolsonaro, para ele estando bom, o resto que se, né? Então vamos lá, para você entender o que aconteceu aqui, ó. Antes de mais nada, eu vou pedir para você já aproveitar e já dar um like já, tá? Como diz o Marcelo, dá trabalhos para fazer aqui, da zoeira, né? Mas deixa um like aí, se possível. Se você quiser, se não quiser também não tem problema. Matéria da Folha de São Paulo, então candidato a presidente da República, Ciro Gomes, não criticou as urnas eletrônicas nem a lisura do processo eleitoral. Em 26 de setembro de 2022, durante a campanha eleitoral, Ciro Gomes afirmou que o país estava na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da história. Né? O trecho usado num podcast de 4 segundos, que é parte de um pronunciamento de 11 minutos. Voltou a circular em julho deste ano, com a frase "ele já sabia", dando a entender que o Ciro Gomes teria conhecimento de uma suposta fraude que teria ocorrido nas eleições. Então tá aqui Ciro Gomes, uma pessoa da qual, de certo modo, eu já tive, né, e ainda tenho respeito pela pessoa dele, mas que me decepcionou nas eleições, e tenho quase que certeza, né, se tivesse apoiado o Lula em 2022, a próxima candidatura provavelmente seria dele e todo mundo iria apoiar. Mas ele, de uma maneira estranha, né,
consequentemente, ajudou o Bolsonaro a ir para o segundo turno. Essa foi a realidade. Mas, né, voltando aqui, a fala que fizeram em relação ao Ciro não é dele. Cortaram 4 segundos de fala, é tipo do bolsonarista, né? Porque eu vou explicar para você aqui como é que eles enganam as pessoas. Funciona assim. Eles contam, né, uma verdade em toda a história, contam uma verdade, uma parte da história é verdade. E aí, do meio pro fim, para o fim, né, eles vão soltando um monte de mentira. Porque a narrativa é essa. Agora eles pegaram uma fala, foi a fala do Ciro Gomes. Ele disse, ele já sabia. E aí vai aparecer aquele Fernando Chinfrim, né? Vai aparecer ensandecido com Bolsonaro, Carluxo e companhia. Ele já sabia, o Ciro, ele já sabia. E aí eles começam, né, sem nenhuma preocupação de atingir o povo, o coração do povo brasileiro. É do tipo de gente que não tem misericórdia. E, repito, uma frase lá do livro do professor e promotor Rogério Greco, né, que diz o seguinte: o choro do oprimido alivia a alma do perverso. Né? E esses bolsonaristas aí, quanto mais a população brasileira chora, mais eles sentem o prazer no choro do povo. Então, tá aí essa situação extremamente delicada, da qual os bolsonaristas estão usurpando numa fala do Ciro Gomes. Ciro Gomes, esse da qual eu já tive muito respeito, ainda tenho, mas como político não é perdeu, caiu aí, tá com 0%. Então, é isso, tá? O vídeo de hoje era esse. O vídeo de uma maneira mais draconiana, né? Ele já sabia. Pois é, tá aí. Essa é a frase do bolsonarista ensandecido. Querendo jogar uma frase do Ciro Gomes, né? Pra distorcer a verdade. E assim, doa quem doer. O fato é que o Bolsonaro está no mato sem cachorro, tá? O fato é que não é a fala do Ciro, ele já sabia, ele não sabia, ele desde sabia, sei lá o que vão botar nessa frase aí. O fato é que muitas pessoas aqui no Brasil precisam, né, ou pelo menos uma parte delas que ficam soltando essas mentiras aí, precisam tomar vergonha na cara e serem punidos, porque através dessas mentiras aí, eles prejudicaram milhões de pessoas. O tanto de gente que eu vi que foi prejudicada por isso, diretamente ou indiretamente pelas mentiras do bolsonarista, não está no papel. É uma verdadeira vergonha. Né? Inclusive uma parte da mídia golpista, uma parte dela, que não é toda a mídia, participou desse tipo de esculhambação. Bem, é isso aqui. Quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se quiser deixar o like, deixa. Se não quiser também, não tem problema não. A gente segue aqui. O mais importante em tudo isso é que pessoas como Bolsonaro e o bolsonarismo sejam desmascaradas, tá? E frases como essa daqui, ó, tirada de contexto, não prevalecem. Pessoas desse tipo aí assim, que tem esse tipo de posição, fica mentindo aí com história de carocha para poder prejudicar os outros, só tem uma coisa, só tem um destino para poder corrigir ela, é a jaula, tá? E mesmo assim,